gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a dica para quem quer treinar o listening, a habilidade de escuta em um idioma. Eu vou contar para vocês tudo que eu faço, todo santo dia, que eu faço para praticar essa habilidade que é tão importante. Se você também quer aprender, quer saber o que é que eu faço, fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Pois então, gente, vamos aos meus segredos. Não tem segredo nenhum. Inclusive, tudo que eu uso é ferramenta gratuita que está disponível na internet e você também pode usar. A regra do inglês é clara e simples. Inglês se aprende, ou qualquer outro idioma, se aprende com prática. E se é aquela habilidade que você mais deseja se aprimorar é a escuta, o listening, você tem que escutar o idioma. Claro, eu até escuto, mas não entendo nada. Parece russo, grego, qualquer outra língua dessas difíceis. No começo é. Só que nosso cérebro tem uma capacidade maravilhosa de aprender novos sons. Você vai no começo escutar e não vai entender nada. Vai parecer a pessoa falando rápido no idioma, juntando uma palavra na outra e você não vai entender nada. Só que com o tempo, com a exposição da sua escuta, seu cérebro trabalhando para tentar decifrar aqueles sons, o que antes era um vai se transformar em um aí é uma palavra que você identifica. Aí um novo é outra palavra que você identifica. E com o tempo você vai começar a identificar praticamente todas as palavras faladas naquela conversa, naquele áudio, naquele vídeo. Você pode até não saber a definição daquela palavra, mas o que vai acontecer? Seu cérebro vai conseguir identificar como aquela palavra é montada, e mesmo que você não saiba a definição, você vai pelo menos saber que é uma palavra nova, que é uma palavra que você pode pesquisar melhor sobre a definição, significados e incluí-la no seu vocabulário. Então, quais são as ferramentas que eu mais gosto para aprender um novo idioma? O listening é uma habilidade que ela é muito importante e também ela tem duas diretrizezinhas. Primeiro, o que a gente mais quer é conseguir entender um nativo no idioma falando, né? Porque eles falam numa velocidade diferente, com uma pronúncia diferente, com uma entonação diferente. Só que, além disso, que a gente tem que ser capaz de entender um nativo no idioma falando, a gente tem que lembrar que a maioria da população que fala inglês não é falante nativo. É, por exemplo, eu, que sou brasileira e estou falando inglês, é um indiano que está falando inglês, é um russo que está falando inglês, um japonês, um chinês, etc. Então, o que é que a gente tem que dividir? A gente tem que dividir nossa prática do listening em falantes nativos do inglês e também abrir nossos ouvidos, conhecer um pouco, se familiarizar com os falantes não nativos do inglês, mas que também falam. Por quê? Porque o que é que acontece? Se a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, quando a gente chegar lá, mesmo você estando nos Estados Unidos, é muito provável que você encontre e converse com alguém que não é nativo no inglês, por exemplo, é um turista. E você também tem que ser capaz de entender o que aquela pessoa está falando. Então você pode, eu vou só estudar o sotaque americano, porque eu vou para os Estados Unidos, não vou para a Inglaterra, então não quero nem saber do sotaque britânico. Mas o mundo é globalizado e nada impede que exista um britânico nos Estados Unidos, ou uma pessoa que é um turista ou que mora lá e que não tem o sotaque americano. É o inglês falado por um brasileiro, por um indiano, por um árabe, etc. Então, como é que eu divido esse meu treino de escuta? Então, como é que eu divido? Eu foco em dividir assim mais ou menos. Por exemplo, um dia ou dois eu escuto um nativo falando, um nativo de inglês falando aquele idioma, porque a gente sabe, né, que nativo de inglês no idioma não é só britânico e americano, tem australiano, tem o pessoal da África do Sul, da Irlanda também, se eu não me engano, da Escócia, né? São vários lugares que falam inglês e tem sotaques diferentes. Então, eu divido uns 2 dias, 2, 3 dias para escutar o sotaque dessas pessoas que são falantes nativas, mas são bem diferentes os sotaques entre elas. E também divido outros dias para me familiarizar com outros sotaques diferentes de falantes não nativos. Como eu já disse, árabe, indiano, chinês, japonês, qualquer outra nacionalidade que não tem o inglês como a primeira língua. Como é que eu faço? Quais são os materiais que eu escolho? Como é que eu escolho? Eu escolho materiais que são sem script, ou seja, não tem um roteirozinho a ser seguido. Tem aquela fala mais natural, a fala do dia a dia, que gagueja,
que para, que pensa, que fala uma coisa e depois não se arrepende e volta atrás. Porque é o que a gente vai encontrar no dia a dia. Então, rádio, apesar de ter mais ou menos um script na rádio, a rádio é ao vivo. Então, a pessoa pode falar e gaguejar e dizer assim uma coisa, depois consertar aquilo que disse. Então, é isso que a gente tem que se acostumar. Porque é isso que a gente vai encontrar no dia a dia. A gente não vai encontrar ninguém que fala inglês assim, pausadamente, calminho e de uma forma totalmente fácil de entender. Até porque se a gente encontrar uma pessoa que fala assim, a gente vai ficar com medo e a gente vai sair correndo. Escolho materiais assim, eu sempre escolho ou rádio ao vivo para escutar, ou, por exemplo, uma entrevista. Talk shows são ótimos, porque ela fala bem natural, e aí uma pessoa falando em cima da outra numa entrevista, tem piada que é bom da gente entender, eu gosto muito. Pra treinar o inglês do dia a dia. Pra treinar simplesmente o listening, o que é bom? Podcasts, vídeos de nativos falando no YouTube, de pessoas falando inglês, audiobooks, que são aqueles livros que são em formato de áudio, que é bom que você pode treinar ao mesmo tempo a escuta e a leitura, se você tiver com o livro em mãos ou pelo aplicativo do celular. Músicas também, você pode variar mais ou menos o ritmo das músicas. Você pode começar com Taylor Swift, que é algumas músicas mais calminhas, e tentar no final, sei lá, um rap de Eminem, e tentar entender o inglês. Você pode mesclar, você pode brincar. Por quê? Porque o aprendizado tem que ser divertido. Então, a habilidade do listening, ela tem que ser de uma forma dinâmica, sistemática, que você treine, você se aprimore. Então, resumindo o que eu falei, vai treinar em inglês, você tem que treinar o quê? Tanto o inglês falado por nativos, que tem o inglês como a primeira língua, com seus diversos sotaques. Americano, britânico, australiano, da Irlanda, Escócia, onde mais falar inglês. Você tem que treinar esses. Mas você também tem que treinar o inglês falado por pessoas que não são nativas. Brasileiros, indianos, chineses, japoneses, russos, etc. Você pode treinar como? Você pode preferir a linguagem do dia a dia, que não tem aquele roteirozinho, que tem gente gaguejando, que tem gente falando uma coisa e falando outra por cima, como entrevistas, como talk shows e como rádio ao vivo. E você também pode treinar o seu listening com podcasts, audiobooks, vídeos no YouTube de pessoas falando em inglês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso é tudo que eu faço diariamente, tá? Como o listening é a habilidade que eu mais preciso praticar, porque é a que eu sinto que eu ainda não tô tão desenvolvida, é a que eu mais tenho dificuldade, é a que eu mais pratico. Então todo dia eu tô escutando um material em inglês, um material diferente, e mesclando entre esses sotaques e pronúncias que eu falei pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo, e por favor, se você gostou, dá o like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Tchau, até o próximo vídeo.